Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu e meu grupo vamos falar sobre um tema que é muito comum no nosso dia a dia, que é a refração. O meu grupo é composto por mim, Yasmin, pelo Pedro, pela Isadora, pela Maria, pela Ana Júlia Kiel e pelo Miguel. Bom, antes de tudo, é importante a gente entender o que é a refração, como e quando ela acontece. Bom, a refração acontece quando um raio de luz passa de um meio para o outro. Nessa passagem, a luz muda de direção e altera sua velocidade, porque cada meio possui uma densidade óptica diferente. Ou seja, a luz se propaga com velocidades distintas dependendo do material. Um exemplo muito comum disso, e que vai ser apresentado melhor ao longo da nossa apresentação, é quando colocamos um canudo dentro de um copo com água e ele parece quebrado ou torto. Isso acontece justamente porque a luz se desvia ao sair da água e entrar no ar, antes de chegar nos nossos olhos. Ou seja, o que a gente vê é apenas uma ilusão provocada pela mudança na trajetória da luz. Bom, pessoal, agora eu vou explicar sobre dois fenômenos que estão presentes na refração, que é a frequência e o período. A frequência indica quantas oscilações ou ciclos uma onda realiza em um determinado intervalo de tempo. Já o período, ele representa o tempo necessário para que uma oscilação completa aconteça. Essas duas grandezas, esses dois fenômenos, eles estão relacionados de forma inversa. Ou seja, quando a frequência aumenta, o período diminui. E vice-versa, quando a frequência diminui, o período aumenta. E como essas grandezas, esses fenômenos estão relacionados com a refração? Bom, na refração ocorre uma mudança na velocidade da luz ao atravessar diferentes meios, mas a frequência permanece constante. O que se altera de fato nesse caso é o comprimento de onda. Essa variação é o que provoca os efeitos visuais que a gente observa, como o desvio da luz ou a mudança aparente da posição de um objeto. Basicamente isso, a refração é o fenômeno em que a luz muda de direção e de velocidade ao atravessar diferentes meios, mantendo sua frequência constante. Agora estarei explicando sobre a ligação entre frequência e período, além de falar um pouco sobre o comprimento de onda da luz. A frequência e o período estão relacionados por uma fórmula, que é F é igual a 1 dividido por T, sendo F a frequência e T o período. Concluímos que a frequência é o inverso do período, ou seja, quanto menor o tempo que a onda leva para fazer um ciclo, maior é a sua frequência. Já o comprimento de onda da luz, representado pela letra I, é a distância que a luz percorre em um período. Se o comprimento de onda de uma luz é de 6 vezes 10 elevado a menos 7 metros, significa que quando a onda faz uma variação completa, ela percorre essa distância. Esses três conceitos andam sempre juntos e ajudam a gente a entender o funcionamento das ondas de luz. Agora irei falar sobre a velocidade de propagação da luz, que é dada pela seguinte fórmula: V é igual à distância percorrida dividido pelo intervalo de tempo. Se o intervalo de tempo for igual a um período, a distância percorrida será igual a um comprimento de onda, o que nos levará à seguinte fórmula: V é igual a comprimento de onda vezes a frequência. Agora eu vou falar um pouco sobre cor e frequência. Cada cor visível corresponde ao intervalo de frequências dentro do espectro de luz. Quando uma onda eletromagnética tem uma frequência de aproximadamente 4 vezes 10 elevado a 14, sai a cor vermelha, que é a cor visível de menor frequência. E quando uma onda eletromagnética tem uma frequência de aproximadamente 8 vezes 10 elevado a 14, dá na cor violeta, que é a cor visível de maior frequência. Quando há mais de uma dessas frequências ocorrendo simultaneamente, acabam surgindo cores diferentes de cada uma delas. Bom, gente, falando um pouco agora sobre a cor e a velocidade da luz. A luz ela é uma onda eletromagnética que vai se propagar tanto no vácuo quanto em meios materiais. E a cor da luz vai ser determinada pela sua frequência. Então, mesmo que mude a velocidade da luz ou o meio que ela está se propagando, geralmente a sua frequência continua a mesma. Então, a sua cor vai continuar a mesma também. Geralmente, em frequências mais altas, a gente vai ter cores mais frias. E em frequências mais baixas, cores mais quentes. Então, cada cor vai ter uma frequência diferente. A velocidade da luz ela é a velocidade com que a luz vai se propagar ou se deslocar no espaço. Geralmente no vácuo, essa velocidade é de 3 vezes 10 elevado a 8, que seria aproximadamente 300 mil km por segundo. Já em meios materiais, a sua velocidade vai ser diferente, vai variar dependendo do material que ela estiver passando. Por exemplo, se for um material mais denso, a sua velocidade tende a ser mais lenta. Mas também a sua velocidade tende a ser mais lenta no meio material, justamente porque a velocidade vai ter uma interação com os átomos dos materiais. Mas a gente também tem dois tipos de luz. A luz ela pode ser monocromática ou policromática. A luz monocromática é aquela formada por apenas uma cor só. Como, por exemplo, a gente pode ver no laser vermelho, que só tem uma cor que é o vermelho. Já a luz policromática, ela vai ser uma luz que é constituída de várias cores diferentes, como, por exemplo, a luz do sol.
que é branca, mas ela é a junção de várias cores diferentes. Um exemplo da refração do nosso dia a dia, bem prático, que a gente consegue perceber, é o exemplo do arco-íris. O arco-íris, ele vai se formar quando a luz do sol ela vai entrar dentro das gotículas de água que ficam suspensas no ar, logo após uma chuva ou uma garoa bem leve. Então a luz do sol ela vai entrar dentro da gotícula de água. Quando isso acontece, a luz do sol que é branca, ela vai ser retratada em vários ângulos diferentes. E em cada um desses ângulos vai ser uma cor diferente, porque a luz do sol, que é branca, é a junção de várias cores. Então por isso que no arco-íris a gente percebe tantas cores diferentes, porque cada cor vai ser retratada em um ângulo diferente. Então a gente consegue perceber o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, azul, o anil e o violeta. Oi, gente! Agora vamos entender como a frequência da luz influencia no índice de refração e índice de refração relativo. O índice de refração mostra o quanto a luz diminui sua velocidade ao entrar em um material. Mas esse valor não é fixo, ele muda conforme a frequência da luz. Cada cor da luz tem uma frequência diferente. A luz azul, que tem frequência maior, é mais desviada, pois o seu índice de refração é maior. Já a luz vermelha, de frequência menor, sofre menor desvio, porque seu índice é menor. Isso acontece porque os átomos do material interagem de maneira diferente com cada frequência de luz. É o que chamamos de dispersão. Como consequência, o índice de refração relativo, que compara a refração entre dois meios, também muda com a frequência. Ou seja, ao passar de um meio para o outro, cada cor da luz se desvia em um ângulo diferente. Em resumo, quanto maior a frequência da luz, maior o índice de refração e maior o desvio. Gente, agora dando continuidade ao nosso trabalho, eu vou falar sobre dois fenômenos muito importantes da ótica, que são o dióptro e a refringência. Esses fenômenos estão muito presentes no nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba, como por exemplo quando a gente vê o canudo meio quebrado no copo d'água, ou também quando a gente está na estrada quente e parece que a gente está vendo uma poça de água, mas na verdade não tem uma poça de água ali, é só uma miragem. E aqui eu quero fazer você entender o que causa isso, o que cada termo significa e como esses conceitos aparecem no nosso cotidiano. E agora falando sobre a refringência, ela está relacionada à refração de luz, que é o fenômeno em que a luz muda de direção ao passar de um meio para o outro. Por exemplo, do ar para a água ou da água para o vidro. A refringência também pode ser chamada de índice de refração, e é uma forma de medir o quanto o material faz a luz desviar. Cada substância vai ter um índice próprio. Por exemplo, o ar tem um índice de refração próximo de 1,0003. A água, por sua vez, tem cerca de 1,33. E o vidro vai variar entre 1,5 e 1,9, o que vai depender do tipo de vidro. E para a gente calcular esse índice, a gente vai usar a seguinte fórmula. N é igual a C dividido por V, onde N vai representar o índice de refração, C é a velocidade da luz no vácuo e o V a velocidade da luz no meio analisado. Ou seja, quanto mais a luz desacelera dentro de um material, maior será o seu índice de refração. Um exemplo clássico é quando a gente coloca um canudinho dentro do copo de água. Ele vai parecer torto ou até meio quebrado, mas na verdade é a luz que está sendo refratada, ou seja, ela está sendo desviada ao sair da água e entrar no ar, antes de chegar aos nossos olhos. Um outro exemplo é quando a gente vê uma miragem na estrada, porque em dia muito quente, o ar próximo do chão vai ter uma densidade diferente do ar que está acima, o que faz a luz se desviar e criar a ilusão de uma poça de água, quando na verdade não tem água ali, é só refração de luz. Agora vamos falar sobre o dióptro. O dióptro é simplesmente a superfície de separação entre dois meios transparentes com índices de refração diferente. Em outras palavras, é a superfície onde vai acontecer a refração de luz. E quando essa superfície for reta, a gente vai chamar de dióptro plano. Um exemplo é a superfície da água ou de um vidro plano. E essa relação vai mostrar pra gente o porquê que objetos submersos parecem estar mais próximos da superfície do que realmente estão. Por exemplo, quando a gente vê uma moedinha no fundo da piscina, ela sempre parece estar mais próxima da superfície do que realmente está. O dióptro esférico, ele é bem parecido com o dióptro plano, mas a sua superfície vai ser curva, normalmente em forma de esfera. Essa curvatura vai fazer com que a luz se desvie de maneira diferente, e é o que permite a formação de imagens em lentes e instrumentos ópticos. E a gente vai poder encontrar esses dióptricos esféricos nas lentes dos óculos, nas lentes de câmeras, em microscópios, telescópios e até em gotas d'água. Sempre que existe uma superfície curva separando dois meios com índices diferentes, a gente vai ter um dióptro esférico atuando. De modo geral, quanto maior o raio de curvatura, mais suave é a curvatura da superfície e menor o desvio de luz. Então, de modo geral, quanto maior o raio de curvatura,
mais suave é a curvatura da superfície e menor o desvio de luz. Um ótimo exemplo disso é quando a gente deixa cair uma gotinha de água na nossa folha. A gente vai ver a imagem que está ali embaixo mais ampliada. Um outro exemplo são óculos de grau, onde as lentes têm curvaturas calculadas com base nesse princípio para direcionar corretamente os raios de luz até a nossa retina. Então, de forma geral, a refringência vai nos mostrar o quanto a luz muda de direção e de velocidade ao atravessar diferentes meios, e o dióptro vai ser a superfície onde essa mudança de velocidade e direção vai ocorrer. Explicando um pouco mais a fundo sobre o nosso tema, a refração nada mais é do que o desvio da luz de um ambiente para o outro. Isso acontece porque a velocidade da luz é diferente ao passar de um meio para o outro, como por exemplo, do ar para a água. Para que possamos perceber um pouco mais da refração em um experimento, nós vamos realizar um experimento que utiliza um laser, um borrifador de água e um pote d'água. Com o experimento, podemos perceber que o laser faz sua trajetória normal no ar, mas assim que atinge a água, sua trajetória muda, mostrando a diferença das densidades ópticas entre os dois meios. Para entendermos um pouco mais sobre a refração, primeiro temos que entender duas leis. Primeiramente, eu vou falar sobre a lei de Snell-Descartes, que trata-se da seguinte fórmula: N1 vezes o seno de I é igual a N2 vezes o seno de E, em que N1 é o índice de refração do primeiro meio, I é o ângulo formado da reta incidente em relação à reta normal, N2 é o índice de refração do segundo meio e R é o índice de refração da reta refratada. Após entendermos a segunda lei da refração, a lei de Snell-Descartes, agora iremos falar sobre a primeira lei da refração, que trata-se basicamente de que o raio incidente, a reta normal e o raio refratado sempre estão no mesmo plano. Então esses conceitos vão explicar fenômenos simples e também a base de várias tecnologias modernas. A luz pode até parecer simples, mas o seu comportamento revela um mundo fascinante de ciência e descobertas. Eu espero que esse vídeo tenha ficado claro para vocês e até a próxima!